E aí, galerinha, como é que vocês estão? Maravilha da natureza? Espero que sim, espero que você esteja bem aí, confortável, tá climatizado, encaixadinho aí, preparado, pronto e ávido para voltar a trilhar o maravilhoso caminho rumo ao conhecimento. E quiçá a universidade em um futuro não muito longínquo. Muito bem, hoje nós vamos falar, dando continuidade no estudo dos fenômenos térmicos, a gente vai estudar a quantidade de calor sensível, tá? Qual é a jogada? Nós vimos que o calor é aquela energia térmica em trânsito trocada entre corpos que estão em diferentes temperaturas. Então, necessariamente os corpos têm que estar em diferentes temperaturas para que ocorra a troca de calor. Belezeira? Até quando, Ganso? Até se estabelecer a situação de equilíbrio térmico. Então, essa energia, essa troca de calor, galera, motivada pela diferença de temperatura, ela pode ocasionar duas coisas. Ou a mudança da temperatura em si, ou a mudança de estado, certo? Então, qual é a jogada? Quando promove mudança de temperatura, a gente nomeia calor sensível. Quando a gente tem uma mudança de estado, a gente nomeia calor latente. Galera, calor é calor, beleza? O sensível, esse sobrenome, é só para identificar a situação em que está tendo troca de calor promovendo mudança de temperatura. Calor latente é que está promovendo mudança de estado. Fechou? Nessa aula de hoje, nós vamos estudar somente o calor sensível. Para isso, a gente tem que definir a capacidade térmica do corpo. O que é a capacidade térmica do corpo? Quando a gente tem um corpo e tora fogo, né? Tora fogo e ele aquece, nós transferimos calor para esse corpo. Existe uma proporcionalidade entre o calor e a variação da temperatura. Essa proporcionalidade é dada pela capacidade térmica. Então a gente define a capacidade térmica da seguinte maneira: é a quantidade de calor dividido pela variação da temperatura sofrida pelo corpo. Aqui a gente tem as unidades no SI e no usual, né? Joule por Kelvin é a unidade do SI, caloria por grau Celsius é a unidade usual. Lembrando que caloria é uma unidade de energia. Uma caloria equivale a aproximadamente 4,2 joules. Esse termo caloria, essa unidade caloria, ainda é bastante usada por quê? Porque no passado a galera achava que o calor fosse um fluido, fosse um líquido. Quem tivesse mais desse fluido tinha mais calórico, né? E era mais quente. Quem tivesse menos estava mais frio. E o nome desse fluido, como eu falei agora há pouco, é o calórico. Calórico, daí vem a unidade caloria. Qual é a essência da capacidade térmica, galera? Olha só, quando a gente tem a capacidade térmica do corpo, ela informa pra gente o tanto de calor que aquele corpo tem que ganhar ou perder para sua temperatura variar 1 grau, uma unidade, certo? Então se eu disser que a capacidade térmica do corpo é 100 calorias por grau Celsius, quer dizer que para variar 1 grau Celsius, ele tem que receber ou perder 100 calorias. Se tiver uma capacidade de 500 calorias por grau Celsius, tem que ganhar ou perder 500 calorias para variar 1 grau Celsius. O que isso quer dizer? Quanto maior for a capacidade térmica do corpo, mais calor tem que ser trocado para a temperatura variar. Mais difícil seria a temperatura variar. Beleza? Muito bem. Agora, quais as variáveis, né, que influenciam no valor dessa capacidade térmica? Então vamos lá, a capacidade térmica de um corpo que tem uma massa M depende basicamente de duas coisas. Uma, da massa do corpo. Ou seja, quanto maior a massa, maior a capacidade térmica. Pensa comigo, 1 kg de água, 10 kg de água. Qual precisa ganhar mais ou perder mais calor para esquentar 1 grau ou esfriar 1 grau? O que tem mais massa. Então quanto mais massa, maior a capacidade térmica. E obviamente que depende do material. Se você tem 1 kg de água e 1 kg de óleo, não vai aquecer igual se você fornecer a mesma quantidade de calor. Então, qual é a jogada? Você tem o calor específico da substância, que é o que caracteriza o material. Então, aqui a gente tem a expressão da capacidade térmica com as variáveis que interferem no valor dela. Beleza? O calor específico, a unidade dele usual é caloria dividido por grama vezes grau Celsius. Quer dizer que
Aquele calor específico te informa o tanto de energia que aquela substância tem que ganhar ou perder para 1 grama dela variar 1 grau Celsius nessa unidade. Por exemplo, a água tem um calor específico de 1 caloria por grau Celsius. Quer dizer que para 1 grama de água esquentar 1 grau, tem que ganhar 1 caloria. Para esfriar 1 grau, 1 grama de água teria que perder 1 caloria. Fechou? Então esse é o calor específico. E aí a gente junta tudo essa parada numa expressão geral. Nós sabemos que a capacidade térmica depende da massa e do calor específico. Podemos escrever que a quantidade de calor é a capacidade térmica vezes a variação da temperatura. Então, juntando essa parada, nós chegamos no famoso que macete! Quantidade de calor sensível é o produto da massa pelo calor específico pela variação da temperatura. Fechou? Essa é a expressão da quantidade de calor sensível. E aí, a gente pode identificar que quando eleva a temperatura, quer dizer que ganhou calor. Essa quantidade de calor vai ser representada por um número positivo. Quando esfria, perde calor, essa quantidade de calor é representada por um número negativo. Então, a quantidade de calor pode ser positiva ou negativa. Positiva, ganhando calor. Negativa, perdendo calor. Lembrando que a unidade do calor ou é joule do sistema internacional ou é caloria do sistema usual. Para finalizar, vamos falar do conceito de potência. Quando a gente tem um aquecedor, galera, a gente pode identificar que esse cara tem uma potência. Todos os aparelhos elétricos, por exemplo, têm uma potência. Ou os aparelhos, o motor do carro tem uma potência. Vamos pensar nos aquecedores, tá? Qual é a jogada? A definição de potência, galera, é energia pelo tempo. Energia pelo tempo. Energia pelo tempo. No caso da potência de um aquecedor, é o calor pelo tempo. Por quê? Porque ele vai fornecer calor para esquentar as coisas, derreter as coisas. Então, a potência relaciona a quantidade de calor com o tempo. A unidade no SI é joule por segundo, que nós chamamos de watts. Você pode estar até se pensando, pô, Ganso, mas lá nas aulas de propagação de calor, você falou que watts é do fluxo de calor. A unidade é a mesma, certo? Só que são conceitos diferentes, beleza? E aqui a unidade usual pode ser caloria por segundo, caloria por minuto e assim vai, fechou? Então essa é a aula de quantidade de calor sensível, aquela parcela da energia na forma de calor que promove mudança de temperatura. Fechou? Até a próxima, galerinha. Muito obrigado pela paciência, pela audiência. Valeu!